Bem-vindo a bordo, eu sou o Cláudio Luquezzi, esse aqui é o Kowalski e você está conosco no Sextou Revista Asas, a sua playlist cultural aqui no canal. Junto com os nossos parceiros, a Embraer, a El Sistemas, Digex, a Adetec e Hangar 33. Porque você sabe, pensar faz bem. E nesse vídeo a gente vai deixar um pouco as telas para fazer um voo numa outra arte. Eu não sei vocês, mas comigo, muito da paixão por aviação, na infância e pré-adolescência, foi alimentada por coleções como essas, que se comprava na banca e tinham essas ilustrações incríveis dos cockpits dos aviões da guerra. E principalmente me fascinavam essas ilustrações mostrando como eram por dentro, que eu aprendi a chamar de raio-x, mas em inglês são os cutaways. Quantos moleques como eu ficaram fascinados olhando isso? Quantas vocações aeronáuticas será que essas ilustrações não inspiraram? Meu pai, o seu Gilberto, era criança na época da Segunda Guerra, mas conseguiu guardar uma publicação bem do início, quando a guerra parecia ainda europeia e o Brasil olhava de longe, neutro em relação aos lados em luta. E essa publicação, Guerra Total, já trazia então esses cutaways. Uns trabalhos fantásticos, geniais, que só mais tarde eu descobri serem obras de um artista único. Um cara de um talento absurdo, que misturava arte e engenharia com iguais doses de genialidade. Esse cara aqui, George Horace Davis, ou como ele assinava, G.H. Davis. Basicamente, existem dois grandes estilos consagrados de cutaways. Aqueles em que o avião parece o jato da Mulher Maravilha, todo transparente, e que é feito de uma forma minuciosamente técnica e que usualmente era todo em preto e branco, só com linhas. Mais tarde passou a ser colorido, mas continuou muito técnico, fazendo valer aquela nossa alcunha, né, aqui no Brasil, de desenhos em raio-x. Desse tipo são as ilustrações clássicas da Flight International, como essa aqui, do Bombardier Continental, assinada pelo Giuseppe Picarella. Mas tem o estilo do Guerra Total, que eu herdei do meu pai, e desses livros, revistas da minha infância, que é mais artístico, embora não menos preciso, e mistura partes transparentes, vendo por dentro, como partes cobertas normais, como esse kit aqui do meu T-34-76. E nessas ilustrações, geralmente aparecem os tripulantes. O avião está em ação. E esse era o campo de Davis. Então nesse vídeo vamos conhecer quem foi esse inglês. Porque se Vargas foi o mestre das pin-ups, G.H. Davis foi o grande mestre dos cutaways. E vamos conhecer pelo básico, né, Kowalski? George Horace Davis nasceu naquele que muita gente considera o bairro mais elegante de Londres, Kensington, em 8 de maio de 1881. E teve uma educação de alto nível, com formação acadêmica em artes. Primeiro, ele estudou no Kensington Park School e, na sequência, teve a sua formação artística no Ealing Art College, uma instituição de onde saíram décadas depois uns nomezinhos do nosso querido rock, como o guitarrista dos Stones, Roddy Wood, o guitarrista líder do The Who, Pete Townshend, e ele, simplesmente ele, Freddie Mercury. E já formado e talentoso ilustrador, Davis ganhou a vida como freelancer na década que antecedeu a Primeira Guerra Mundial. Mas quando o conflito eclodiu, ele se voluntariou para a arma aérea do exército britânico, o Royal Flying Corps, que no finzinho da guerra, unificado com a aviação naval, se tornou a primeira força aérea independente do mundo, a Royal Air Force, a nossa admirada RAF. Olha a pinta do nosso Davis nessa foto. Na boa,
O cara não era só talentoso, mas tinha estilo. E no serviço militar, ele colocou todo o seu talento a serviço da pátria, criando ilustrações e riquíssimos diagramas, muitos desses usados para a instrução de jovens pilotos nas manobras de combate aéreo e o treinamento em geral, incluindo aquelas ilustrações para reconhecimento das aeronaves do inimigo. O trabalho dele foi tão genial que ele acabou como oficial-chefe da área de diagramas aéreos, trabalhando na seção T5 do Royal Flying Corps, que ficava ali mesmo no distrito de South Kensington. E olha só, o seu trabalho chegou a ser foco de uma matéria da própria revista Flight, intitulada Flying Lessons in Pictures, publicada logo após o fim da guerra, em 19 de maio de 1919. Nessa época, também recebeu uma encomenda do mais altíssimo nível. O Imperial War Museum lhe solicitou 2 artes de cenas de combate aéreo da guerra, que tinha terminado. É mole? E se você procurar nas fontes do museu, vai achar esse registro sobre o trabalho de Davis. Abre aspas. A dificuldade inerente em pintar um relato de testemunho ocular de uma batalha aérea e a ênfase colocada em detalhes técnicos e precisão pelas subseções do serviço aéreo, uma característica comum das comissões do museu, torna o trabalho de Davis mais literal e ilustrativo do que os de pintores como Sidney Carline ou C.R.W. Nevinson. Não é a emoção de voar ou a visão da paisagem do ar que interessa a Davis, mas o heroísmo dos aviões, que parecem brinquedos enquanto se perseguem uns aos outros pelos céus. Faz ideia do que é o Imperial War Museum escrever um troço desse de um artista, cara? Em paralelo, nessa época, a imprensa dominava e entre os jornais, os mais cobiçados e populares eram os chamados jornais ilustrados, surgidos ali na metade do século XIX. O primeiro jornal desse tipo no mundo foi o Illustrated London News, lançado em 1842. Eles eram semanais, foram os antepassados, né? E o equivalente na época às revistas semanais que dominaram a grande imprensa até o final do século XX, como a Newsweek e a Time. E é lógico, como o nome diz, nesses jornais faziam parte do primeiro time os melhores ilustradores. Concorrente do pioneiro Illustrated London News, o Days Fair surgiu em 1900 e Davis estava no seu time de ilustradores desde que tinha deixado o serviço militar. Mas em 1923 o Illustrated London News conseguiu roubar o artista do concorrente. E foram então 4 décadas de uma grande parceria. Além disso, foi no Illustrated London News que Davis refinou e consagrou a sua arte de cutaways. Quando estourou a guerra seguinte, em 1939, ele já estava quase com 60 anos, então não foi convocado para o serviço militar ativo. Porém, sem parar o seu trabalho no Illustrated London News, colocou também a sua arte de novo a serviço do país, fazendo muitas ilustrações para o Ministério da Informação britânico. No Illustrated London News, as ilustrações em cutaway de Davis abrangiam os mais diversos assuntos, indo desde grandes edifícios históricos aos mais diversos tipos de embarcações da Marinha Real, aeronaves comerciais e as militares de todos os tipos, e não apenas as usadas pela RAF, mas também as de outros países, inclusive daqueles que eram inimigos do Reino Unido na guerra, como a Alemanha e a Itália. Enfim, não havia limites, nem de tema, nem de período histórico. E o jornal era imensamente generoso com o seu trabalho, que atraía muitos leitores, com as ilustrações geralmente pintadas em preto e branco, cobrindo totalmente 1 ou até 2 páginas do jornal. O jornal chamava Davis de artista diagramático, porque o seu trabalho não ficava restrito apenas, como se fosse apenas, né, aos geniais e impressionantes cutaways, mas por outros formatos ilustrativos.
Não raro, ele usava várias imagens, algumas cortadas, algumas em close, para explicar os assuntos aos leitores. E podia chegar mesmo, quando sentia que o tema o exigia, a usar imagens sequenciais, quase como uma história em quadrinhos, para mostrar uma sequência técnica ou contar uma história. Como, por exemplo, a do ataque dos chineses contra o navio de guerra britânico, HMS Amethyst, ocorrido em 1949 no rio Yangtze. Vamos então, né, Kowalski, com um sonzinho adequado, dar uma passeada pelos cutaways de navios e aviões de Davis. Com seu talento e fama, alimentados por uma busca quase psicótica de precisão de detalhes técnicos e de engenharia, Davis seguiu com seu trabalho no Illustrated London News, mas o jornal não o cerceou de publicar em outras publicações, destacando-se a própria revista Flight e também a Modern Wonder, uma revista de vida não muito longa, circulando entre 1937 e 41, e a Chums, uma revista infanto-juvenil surgida no final do século XIX, que foi até meados da década de 30. Fora do Reino Unido, nos Estados Unidos, os trabalhos de Davis apareceram regularmente na famosíssima Popular Mechanics, criada em 1902 e que perdura até hoje. Mas nada superou a relação quase apaixonada de Davis com o Illustrated London News, que foi literalmente até o seu último dia de vida. Ele continuou a produzir ilustrações para o jornal até falecer, aos 82 anos, na noite de 30 de novembro de 1963. No emocionado obituário do Illustrated London News, datado de 7 de dezembro de 63, a gente encontra que, abre aspas, ele próprio calculou que tinha, nos seus primeiros 40 anos no jornal, ocupado mais de 2.500 das suas páginas. E o texto concluía dizendo: todos que o conheceram pessoalmente gostaram profundamente dele. Mas eu quero, para encerrar, colocar aqui um depoimento que eu achei muito bacana, feito pelo autor e dramaturgo inglês Michael Fryan. No seu biográfico My Father's Fortune, Fryan relata sua infância em East Evil, na cidade de Epsom, condado de Surrey. Perto da sua casa, morando na 17 Hillside Road, estava o próprio Davis, que além de vizinho, era amigo do pai de Fryan. E o grande artista, como conta o autor, aparentemente gostava muito do garoto. E Fryan conta que Davis rotineiramente o convidava ao seu estúdio de trabalho, que ficava nos fundos da sua casa, e que o escritor descreve como um caos artístico, no qual Davis usava planos técnicos e modelos tridimensionais para criar as suas obras de arte. Inclusive, alguns dos modelos de aeronaves militares foram dados por Davis ao jovem Michael, imagina isso. E ele descreve como tendo sido, de longe, os maiores brinquedos que jamais possuí. Lamentando, porém, oh meu Deus, que a sobrevivência de tais preciosos modelos em suas mãos infantis foi consideravelmente pior do que o de seus equivalentes em tamanho real em combate. Ah, meu Deus! Dá vontade de morrer. George Horace Davis, o nome tão importante para a aviação quanto o de muitos pilotos famosos e projetistas. Se puder, procure ver mais do trabalho desse gênio. E obrigado por estar aqui com a gente, comigo, com o Kowalski, no canal da Revista Asas. Cultura e história com aviação, como você só encontra na Asas. Um grande abraço e até o próximo voo.